Eu vou tomar uma brama, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco do show do Gustavo e posta no feed pra cê ter saudade. Vai sentir saudade. Eu vou tomar uma brama, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco do show do Gustavo e posta no feed pra cê ter saudade. Vai sentir saudade. Meus amigos, gente boa, hoje, dia 21 de novembro, parece até uma segunda-feira, mas é uma quinta, né? Um feriado na quarta-feira, ele meio que deixa a gente desorientado do dia da semana. Hoje, quinta-feira, uma semana encurtada pelo feriado, pelo jogo do Ceará que houve na segunda-feira, o torcedor do Ceará ansioso para chegar ao domingo. Ontem teve rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu aparentemente penso assim, houve alguma surpresa? Sinceramente, não. Não consigo ver nenhuma surpresa nos resultados de ontem da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho até que os times que tinham que ganhar, ganharam. A surpresa foi a forma como o Botafogo encarou o empate diante de um Atlético Mineiro valente, mesmo jogando em casa, valente, e a forma que, por exemplo, jogadores como esse Luiz Henrique apareceu, né? Porque o camarada foi de uma deselegância com o repórter fora do comum. Uma linguagem pejorativa, triste, para um jogador de seleção brasileira. E ainda quiseram inibir o repórter com palavras assim meio descabidas, né? Tipo, cara, a gente está trabalhando e tal, como se o repórter estivesse ali também, sem ter nada para fazer. Mas esse time do Botafogo que está fraquejando, mais uma vez fraquejando, que vem empatando no segundo turno com o Cuiabá, que vem perdendo pontos contra o Atlético Mineiro jogando mais de 50 minutos com um jogador a mais, que vem empatando em casa com o Criciúma, é o Botafogo, que todo mundo conhece. Não tem surpresa nenhuma para ninguém. Pode ser campeão? Pode, porque futebol é futebol. Mas, mais uma vez, dá sinais de que não vai se manter na ponta. A diferença que já foi gigante, hoje é muito menor. E aí, o que acontece? A tabela, ela é meio complicada. O Paulinho fez uma análise de como ficou, depois da rodada de ontem, o futebol brasileiro. Os números, para quem vai ser campeão e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque o Paulinho é inteligente pra caramba, eu curto muito os vídeos dele e acho interessante a gente trazer esse recorte aqui para a gente dar uma olhada. Vamos ouvir. Na briga pelo título, a distância foi reduzida entre Botafogo e Palmeiras. O Botafogo empatou com o Galo em BH em 0-0. O Palmeiras, de virada, bateu o Bahia em Salvador por 2-1. A distância está agora em apenas 2 pontos. O Fortaleza ainda joga na rodada. Sexta-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Se o Fortaleza vencer a partida, se aproxima do Palmeiras, se aproxima do Botafogo e vai realmente brigar nas últimas rodadas pelo título de campeão do Brasil. O Inter não entrou em campo, mas foi beneficiado pela derrota do Bahia em casa para a equipe do Palmeiras. O Inter garantiu de forma matemática vaga, por enquanto, na chamada pré-Libertadores. Portanto, o Inter já está na Libertadores da América da próxima temporada. Tem Vasco e Inter nesta quinta-feira. Tem Fortaleza e Fluminense, Fluminense e Fortaleza no Rio, fechando a rodada na próxima sexta-feira. A partir de agora, tudo sobre a parte de cima da tabela. E o Corinthians, 5 vitórias seguidas, não perde a 6 jogos, está sonhando e muito alto com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Vamos lá, então. Parte de cima da tabela teve Corinthians 2, Cruzeiro 1. Teve Bragantino 1, São Paulo também 1. Bahia 1, Palmeiras 2, Cuiabá 1, Flamengo 2. Teve também Atlético Mineiro 0, Botafogo também 0. Vai ter, nesta quinta-feira, Vasco da Gama e Inter. E na sexta, o Fortaleza enfrentando o Fluminense no Rio de Janeiro. A parte de cima da tabela apresenta Botafogo líder, 69 pontos. O Palmeiras é o segundo com 67. Daqui 2 rodadas tem Palmeiras e Botafogo em São Paulo.
Aí eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Vou abrir um parêntese. Olha como as arbitragens atrapalham os clubes. Se o Fortaleza não tivesse sido roubado, eu vou falar roubado porque o termo foi esse mesmo, naquele jogo contra o Palmeiras e contra o Internacional, o Fortaleza teria na tabela 3 pontos a mais. Se o Fortaleza ganha desse Fluminense no próximo jogo, poderia estar na ponta junto com o time do Botafogo. Inclusive, até em número de vitórias também, 20-20, né? Já que o Botafogo tem 18, aliás, o Fortaleza tem 18, o Botafogo tem 20. Isso não pode ser esquecido e não é retórica de estar voltando atrás ou chorando, porque é uma realidade. A arbitragem atrapalhou muito os resultados, atrapalharam muito, na verdade, né, os resultados do Fortaleza ao longo do campeonato. Eu estou citando esses 2 jogos aqui para ficar numa conta bem básica. Hoje, a forma que está 63, se ganha, vai para 66, né? Contra 67, 69, ou seja, fica 3 pontos do Botafogo. Mas poderia estar igual. É imperdoável os erros de arbitragem, os prejuízos que trazem para a história do futebol. É impressionante, mas é verdade. Vamos lá. Na próxima rodada, próximo sábado, os 2 entram em campo. Botafogo e Palmeiras, no mesmo horário. O Botafogo em casa, no Newton Santos contra a equipe do Vitória. O Palmeiras em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Fortaleza é o terceiro, tem 63. Neste momento, com 6 pontos a menos que o Botafogo e com 4 a menos que o Palmeiras. Só que o Fortaleza tem jogo atrasado da rodada atual ainda, na sexta-feira contra o Fluminense. Se o Fortaleza vence, vai a 66, encosta no Palmeiras e entra efetivamente na briga pelo título de campeão brasileiro. O Flamengo venceu em Cuiabá, o Cuiabá por 2-1, chegou a 62, mas o Flamengo não tem mais nada a fazer na competição. Atual campeão da Copa do Brasil, já está classificado para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América. O Inter não entrou em campo, tem 59 pontos, foi beneficiado, parte 1, na briga por uma vaga direta na Libertadores, beneficiado pelo São Paulo, que acabou empatando apenas com o Bragantino e Bragança em 1-1. Então o Inter, mesmo perdendo para o Vasco nesta quinta-feira, vai fechar a rodada na zona de classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Questão 2. Como o Bahia acabou perdendo para o Palmeiras em Salvador, o Inter garantiu de forma matemática, já nesta quarta-feira, sem entrar em campo, um lugar na chamada pré-Libertadores. Pelo menos na pré-Libertadores o Inter já está. Por quê? É G7. O Bahia, que é o 8º colocado, no máximo vai chegar a 58 pontos. O Inter já tem 59, então o Inter está matematicamente classificado. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Inter já estão classificados para a próxima edição da Copa Libertadores da América. E o Botafogo, pessoal, se venceu Vitória no próximo sábado no Newton Santos, garante de forma matemática também vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. São Paulo, 58, empatou com o Bragantino e acabou estacionando na tabela, somou um pontinho. Cruzeiro perdeu para a equipe do Corinthians, tem 47 pontos. O Bahia perdeu para o Palmeiras, tem 46. E o Corinthians, hein? Crescendo na tabela. Coringão vem aí crescendo, subindo cada vez mais. 5 vitórias seguidas, venceu pela ordem Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Vitória e agora o Cruzeiro já é o 9º colocado, tem 44 pontos, briga efetivamente por vaga na Copa Libertadores da América. Assim como o Vasco, que é 10º colocado, tem 43 pontos, 12 vitórias, enfrenta o Inter nesta quinta-feira, vencendo vai a 46 pontos e junto ali com a equipe do Bahia. E o Galo, hein? O Galo tem decisão da Libertadores daqui 2 semanas, sei se esse sábado agora, outro sábado, na Argentina, em Buenos Aires contra o Botafogo, ou o Galo conquista a Libertadores, vai direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem como atual campeão, ou então, se perder para o Botafogo o título, vai ter que brigar aqui no Brasileiro por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Botafogo aí, pessoal, que é o líder, não perde já há 12 jogos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem de 2 vitórias seguidas, tem apenas uma derrota nas últimas 14 partidas. Perdeu para o Corinthians fora de casa por 2-0. Fortaleza joga nesta sexta-feira, confirmando contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Flamengo tem uma sequência agora invicta de 5 partidas sem derrota, tem apenas uma derrota nas últimas 8 rodadas.
o Flamengo perdeu o Fla-Flu para o Fluminense por 2-0. São Paulo não perde há 5 jogos. O Cruzeiro, ele tem uma vitória em 9 jogos. O momento é ruim do Cruzeiro na competição. Uma vitória nas últimas 9 rodadas. Venceu o Criciúma por 2-1 em casa. O Bahia, hein, pessoal? Bahia em queda livre no Campeonato Brasileiro. Vem de 4 derrotas seguidas. Perdeu na ordem para o Vasco, para o São Paulo, para o Juventude e agora para a equipe do Palmeiras. Gente, a maior surpresa aqui é, sem dúvida nenhuma, essa queda gigantesca do time do Bahia. O torcedor do Bahia, nem de longe, esperava uma queda tão grande. E eu te digo mais, hoje está em 8º, mas acredito que, pelo andar da carruagem, o Bahia talvez não fique nem entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Talvez vá para a Sul-Americana em 2ª página do Campeonato Brasileiro. Seria desastroso, ao meu ver. Muitos torcedores do Bahia dizem assim, não, a gente está sabendo que o projeto é para o futuro e tal. Mas quando começou o ano, era o Bahia que ia ganhar tudo. Não ganhou nem Campeonato Baiano. E na zona de Libertadores do Campeonato Brasileiro, ele começa a despencar. E é um Bahia, com certeza, de 2ª página do Campeonato Brasileiro. Me cobrem ao final do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira tem Fortaleza e Fluminense. Fluminense e Fortaleza no estádio do Maracanã. Fortaleza brigando, sim, pelo título. Se ganha, encosta no Palmeiras, fica a 3 pontos do Botafogo. E eu quero ouvir você, torcedor nordestino, você, torcedor do Fortaleza, você, torcedor do Bahia, comenta aqui. Você está satisfeito com o Bahia? Você, torcedor do Fortaleza, está acreditando que o Fortaleza pode brigar por coisa maior dentro do campeonato? Eu acredito que sim, mas eu quero ouvir você. Curte, compartilha, é muito importante ter a presença de vocês aqui, a companhia, para que esse canal cresça cada vez mais. Quero chegar a 15 mil em dezembro, hein? Está pertinho. Vou dar uma força para a gente. Com Deus. Abraço a todos, a gente se vê por aí.